Nos últimos dias viralizou um vídeo da Giovanna Eubank defendendo os filhos dela de um ataque racista que ela recebeu em Portugal. Vamos dar uma olhada então? Então esse daqui é o vídeo. Parece que já teve muita cobertura desse assunto. O casal, né, Giovanna Eubank e Bruno Gagliasso já foram fantásticos para explicar o que ocorreu, para dar a visão deles. E a gente está trazendo esse caso aqui, né, um caso de maior repercussão, para a gente poder trazer mais holofote para alguns assuntos que também são importantes, embora atraiam menor quantidade de público. Então esse é um caso bem revoltante, eu acho que todo mundo já está sabendo do que aconteceu, mas dando os fatos a priori, o casal, Bruno Gagliasso e Giovanna Eubank, possuem 3 filhos, sendo que 2 são 2 crianças negras. Tem vídeo também da moça que cometeu o ataque sendo detida, vamos dar uma olhada. Vai! Vai presa, racista, filha da p***! Vai, filha da p***! Vai presa! Vai! Vai se f***! Então esse caso foi bastante repercutido nos últimos dias e no que a gente pode acrescentar aqui. Então, assim como no Brasil, Portugal ainda enfrenta algumas sequelas deixadas pelo passado colonial. Aqui a gente tem uma leitura que eu recomendo do artigo por Marta Araújo e Anabela Rodrigues, História e Memória em Movimento, Escravatura, Educação e Antirracismo em Portugal. Nesse artigo é discutido muito acerca de como o assunto do colonialismo português é tratado nos livros didáticos de história, tanto em Portugal quanto no Brasil. Colonialismo nós tratamos como a anexação política de um país pelo outro, e esse artigo ele vai tratar do colonialismo principalmente a partir da abordagem dos livros didáticos. Como que os livros didáticos, tanto em Portugal quanto no Brasil, possuem uma mentalidade colonialista até hoje. E daí a gente consegue derivar algumas coisas. Então, em 25 de abril de 1974 foi estabelecida a democracia em Portugal, que saiu de uma ditadura. E aí pensava-se que com a democracia alcançaríamos uma educação sobre raça e racismo que levasse em consideração a sua história, sem um viés eurocêntrico. Então, o presente artigo ele investiga alguns livros didáticos para ensino médio usados em Portugal de 2008 até 2013. E, basicamente, os livros didáticos resumem a história da África a 3 coisas. Primeira, a figura de berço da humanidade no período neolítico, que manteria certos traços de sociedades primitivas na contemporaneidade nos manuais do 7º ano. Segundo, a história da expansão portuguesa em África e a escravatura nos manuais do 8º ano, que despolitiza o processo, apaga a resistência por parte das populações escravizadas e invisibiliza a dimensão racial da escravatura. E terceiro, o falhanço de um continente às guerras de libertação nacional africanas apresentadas como guerras coloniais, demonstrando a violência do outro e apagando a violência do Estado colonial. O terceiro mundo do século XX, caracterizado pelo subdesenvolvimento, a pobreza e a doença nos manuais do 9º ano. Então o que se apregoa muito é a questão da violência do outro, né? E aí tratar toda a questão como uma questão de moralidade apaga bastante a responsabilidade histórica de um Estado que foi construído em cima do racismo. E é claro, nos impede também de visualizar os efeitos que uma história assim tem sobre as pessoas e a forma de estruturação da sociedade até hoje. Então, basicamente, o que os livros didáticos ensinam aos portugueses é que a escravidão é um problema de moralidade de pessoas do passado, aquelas pessoas eram más, não é um problema estrutural, não foi um problema material e que hoje já foi superado, não há nada a se fazer. No Brasil as coisas não são muito diferentes. Em uma análise feita com 15 livros didáticos em vigor de 2008 a 2014, percebeu-se 4 pontos.
Primeiro, a naturalização da escravidão enquanto sistema econômico inevitável daquele tempo, como se tratasse da única forma de gerar riqueza ou de garantir a subsistência nacional. 2. Objetificavam as populações escravizadas, o escravo era tido por equivalente a outros produtos, como o malagueta, o marfim, o ouro, no centro do chamado comércio triangular entre Portugal, África e o Brasil. 3. Não mostravam formas de resistência das populações escravizadas, o destaque era dado às figuras brancas cristãs da sua luta pela abolição, com destaque para o papel dos missionários jesuítas. Nossa, aí é para lembrar das aulas de história na escola, quem não conheceu essa história desse jeito. E 4. Raça surgia num jogo de constante invisibilização, tomando como sinônimos negro e escravo, sem ser explicado como essa equivalência conceptual foi histórica e politicamente produzida. Mas voltando em Portugal, hoje em Portugal, assim como no resto do mundo, houve um processo de ascensão da extrema-direita. Aqui no Brasil a gente tem o Bolsonaro, que já disse que os portugueses sequer pisaram na África. Ele disse isso em um Roda Viva em 2018, onde ele atribui também aos próprios negros a responsabilidade pelo tráfico negreiro. Em Portugal, eles também têm o Bolsonaro deles. Cada um tem o Bolsonaro que merece. O Bolsonaro de Portugal é um cara chamado André Ventura, ele é deputado. E olha só esse tweet dele. Só para exemplificar algumas das coisas que esse cara diz. Abre aspas, eu tenho orgulho na nossa história e na colonização portuguesa. Tudo que ensinamos aos outros povos. Vamos desjoacinizar Portugal. Tem essa outra foto aqui dele, em que ele faz esse sinal em protesto. Essa foto aqui também, ela resume bastante com quem que a gente está lidando. Vale também lembrar que esse cara é apoiador do Bolsonaro e já se encontrou com o Eduardo Bolsonaro em Lisboa. Os dois, Eduardo Bolsonaro e André Ventura, assinaram a Carta de Madrid. Um documento que foi assinado por várias personalidades da América Latina que combatia o avanço do comunismo. Com o crescimento da extrema-direita em Portugal, mais do que nunca a gente tem coisas desse tipo aqui. Peritos da ONU afirmam que Portugal nega o racismo e romantiza o passado colonial. Os especialistas das Nações Unidas mostram-se também surpreendidos com os relatos de brutalidade policial sobre pessoas africanas em Portugal. Nos últimos dias também a gente viu nesse sentido essa notícia que obra de artista brasileiro causa polêmica em Portugal. Não foi descobrimento, foi matança, diz instalação do ativista gráfico Rod em Museu de Lisboa, em Portugal. Obra provocou reação de político conservador. Dizer essa verdade foi suficiente para causar polêmica com os portugueses. Outra leitura que eu recomendo, todas as referências utilizadas para esse vídeo estarão na descrição, é essa daqui. Um artigo de João Felipe Marques, Racistas são os outros, reflexão sobre as origens e o efeito do mito do não racismo português. Olha então o quão longe vai o mito de democracia racial. Numa sondagem realizada pelo Jornal Público em meados dos anos 90, apenas 3% dos portugueses se consideravam si próprios como racistas, enquanto que 80,9% se viam como não racistas. E por que isso acontece? Diz o artigo, 30 anos depois do 25 de abril, e da decolonização, a escola, a família, o homem da rua, os cientistas e os políticos continuam a reproduzir as imagens do conquistador espanhol sanguinário que matava sem rebuço os índios das Américas, dos colonizadores ingleses e franceses que exploravam até o limite os indígenas nas suas colônias, do americano que segregava e discriminava odiosamente negros descendentes dos escravos, e do português que harmoniosa e alegremente confraternizava e se misturava com os povos de outras latitudes. Olha só essa mentalidade. Todos os países colonizadores exploravam, matavam, faziam o terror em suas colônias, mas o português ele se misturou com o povo que ele colonizou. Ele trouxe desenvolvimento, ele trocou cultura. Porque o português ele teria uma vocação inata para tratar com povos primitivos. A essa mística que contamina o pensamento português até hoje é dado o nome de lusotropismo, ou lusitropicalismo. O lusitropicalismo ele não surge do nada, ele é ideia, ele foi consagrado por esse cara aqui, Gilberto Freire. Essa mística criada por Gilberto Freire foi responsável por legitimar a colonização portuguesa, que ocorreu aqui no Brasil.
Eu recomendo muito a leitura desse artigo para entender como que isso se deu. Então, vamos pegar mais um trecho dele e ler aqui. O não racismo dos portugueses tornou-se não apenas uma característica da ideologia do Estado, como assumiu dimensões místicas, transformou-se num mito fundador, numa cosmogonia de expansão portuguesa no mundo. É, então, uma argumentação não racista, leia-se racista, que é utilizada ao nível da política externa para legitimar a manutenção de posse dos territórios africanos e asiáticos. Paradoxalmente, é uma essência antirracista que é evocada para legitimar a dominação de caráter inegavelmente racista. Bem, é isso daí. Acho que é isso que a gente tem para comentar sobre o assunto. Então, voltando para o caso inicial, em que houve nitidamente uma atitude racista, em que os filhos da Giovanna Eubank foram ofendidos. Aparentemente tinha mais um grupo de pessoas que foi ofendido lá pela mulher que a gente viu no vídeo. E aí, para finalizar, vamos ler mais um trecho do artigo. Só para deixar claro que, embora a gente esteja falando de um caso em que uma ofensa claramente racista foi proferida contra outra pessoa, o que consta como crime no Código Penal português, no artigo 240, vale a pena a gente lembrar, e o artigo lembra a gente disso, que o racismo não é apenas isso. Então vamos ao trecho. O racismo contra as populações de origem africana obedece ainda à lógica desigualitária ou de inferiorização cujas fontes se encontram no passado colonial do país. A representação contemporânea do imigrante africano deve ainda muito ao imaginário do negro colonizado. São as discriminações cotidianas, o tratamento desigualitário em muitos domínios da vida social, a inferiorização constante, a exigência de invisibilidade e, eventualmente, a violência verbal que constituem as manifestações de racismo mais frequentemente percebidas pelas vítimas e pelos que lhes são próximos. Os domínios do emprego, da habilitação, dos transportes públicos e dos locais de lazer são as situações onde as percepções do racismo são mais fortes. Os imigrantes e seus descendentes têm efetivamente um lugar na sociedade. Eles não são excluídos da esfera produtiva ou da vida econômica, mas são sistematicamente discriminados e relegados para zonas de menor visibilidade social. Então é isso, o caso que a gente viu com as filhas da Giovanna Eubank é uma situação em que é mais perceptível de enxergar o racismo acontecendo. Mas nem sempre fazer essa correlação é tão óbvia. Vide 80% dos portugueses que não se consideram racistas. Resta a gente acompanhar como que a história vai se desenrolar. Aparentemente já houve uma denúncia, mas a mulher que xingou as crianças e um grupo de turistas angolanos foi liberada. E aí você aí que está assistindo o vídeo me diz o que você acha que vai rolar, se você tem algo a mais a acrescentar à discussão também.